A história da Netflix é uma das histórias mais fascinantes. Mas as coisas eram quase muito diferentes. Em um ponto, a Netflix era um pequeno serviço de aluguel de DVD à beira da falência. E eles estavam tentando desesperadamente vender sua empresa para seu maior concorrente, sucesso de bilheteria. No entanto, Blockbuster recusou a oferta e RU deles pela sala. Avancemos algumas décadas e o Blockbuster já faliu há muito tempo, enquanto a Netflix passou a valer mais de 200 bilhões, ganhe inúmeros prêmios de prestígio e revolucione completamente o entretenimento. Então, como eles fizeram? E o mais importante, por que a Netflix está agora em apuros? Mark Randolph tinha certeza de uma coisa: ele queria começar seu próprio negócio na internet. Ele viu o enorme sucesso que a Amazon estava tendo na venda de livros online e sentiu que havia uma grande oportunidade com essa nova internet. O único problema era que ele não tinha ideia de que negócio começar. Por meses, onde quer que Mark fosse, ele carregava um caderninho para escrever ideias, e ele então os apresentou para seu amigo ler. Que tal vendermos pranchas de surf personalizadas, comida de cão, bastões de beisebol? Mark tinha inúmeras ideias de coisas que poderiam vender, mas Leo sempre apenas balançou a cabeça e disse: "Isso nunca vai funcionar." Depois que Mark teve mais de 100 ideias, Reed disse que eles deveriam tentar encontrar algo pelo qual as pessoas paguem repetidamente. Então, depois de encontrar um cliente, você poderá vender para eles continuamente. Reed também disse que eles deveriam ficar longe de itens personalizáveis, pois cada novo pedido exigiria trabalho adicional. Portanto, não é escalável. Mark considerou isso e depois fez uma sugestão final. Que tal fitas de vídeo? Pela primeira vez, Reed não descartou imediatamente a ideia. Em vez de, ele olhou pela janela, aparentemente imerso em pensamentos, e finalmente disse: "Talvez." "Não, aqui está a coisa." Pouco antes de Mark mencionar as fitas de vídeo, Reed tinha acabado de ser multado em 40 pela Blockbuster por devolver um filme com atraso. Reed pensou consigo mesmo que talvez o aluguel de filmes fosse o setor que precisava de uma mudança. Talvez esta possa ser a sua grande ideia de negócio, alugar filmes pela internet. Está perfeito, certo? Errado! Assim que Mark e Reed pensaram na ideia, um pouco mais de realidade começou a penetrar. Lembrar, isso foi em 1997, quando as pessoas usavam VH, estribo, que eram muito volumosos para transportar. E isso teve custos de postagem bastante altos. Portanto, eles estariam em grande desvantagem em comparação com locadoras de vídeo físicas que não precisavam pagar postagem, sem falar no alto risco de as fitas serem danificadas pelo correio. Começou a ficar claro para Mark e Reed que a ideia de negócio estava morta antes mesmo de começar. Pelo menos foi até algumas semanas depois, quando Reed estava lendo um artigo em uma revista de tecnologia sobre uma nova tecnologia chamada DVDs, o que resolveria a maioria dos problemas que VHS as fitas tinham. DVDs eram muito menores e mais leves, o que significa serem mais fáceis e baratos de enviar. Na verdade, eles poderiam ser postados apenas com um selo normal por 32 centavos. Mas os DVDs eram muito mais baratos para comprar e mais fáceis de armazenar. Então Reed sentiu o modelo de negócio de aluguel DVD poderia funcionar muito melhor que VHS fitas. E como era uma tecnologia totalmente nova, ninguém mais estava fazendo isso ainda. É certo que nem Mark nem Reed jamais viram um DVD antes. Antes de 1997, DVD estavam disponíveis apenas no Japão. Mas os dois gostaram da ideia de trazer o aluguel de filmes para a internet, especialmente Reed, que acaba de receber mais uma multa pesada do Blockbuster. E então, este novo DVD, a tecnologia D, parecia que poderia ser a resposta. Eles estavam essencialmente apostando alto que os DVDs se tornariam mais populares e o padrão, em vez das fitas VHS. E assim nasceu a ideia original do Netflix. O modelo de negócios era bastante simples. Mark e Reed comprariam uma grande coleção de DVDs e criariam um site onde as pessoas poderiam alugá-los por uma pequena taxa cada. Depois que um cliente fez um pedido, eles enviariam o DVD de sua escolha em uma capa protetora e estaria na porta deles em alguns dias.
Depois que eles assistiram, o cliente simplesmente colocaria o DVD em um envelope de devolução pré-pago que acompanha o pedido e o enviaria de volta. Então agora, eles tiveram sua ideia de negócio. Eles precisavam de algum dinheiro para financiá-lo. Felizmente, Reed já tinha parte de seu próprio dinheiro para investir em um empreendimento anterior. Mas Mark realmente não podia se dar ao luxo de investir muito dinheiro nele mesmo. Então ele se voltou para sua mãe, que se tornou um dos primeiros investidores da Netflix. Claro, ela só investiu porque queria sustentar o filho. No entanto, esse investimento inicial a tornaria incrivelmente rica. No final de 1997, Mark e Reed usaram o dinheiro inicial para conseguir um pequeno escritório e contratar uma pequena equipe. É certo que era tudo um orçamento muito baixo. Eles tinham apenas algumas mesas dobráveis baratas com móveis antigos de segunda mão. E os funcionários que contrataram trabalhavam por salários bem abaixo da média. Mas eles prometeram-lhes opções de ações, o que significa que os primeiros funcionários receberiam um grande pagamento se a Netflix tivesse sucesso. Embora inicialmente nenhum membro da equipe quisesse que a empresa se chamasse Netflix. A palavra filmes tinha um significado bastante negativo, conotação de baixa qualidade. Então, todos eles tiveram outras ideias de nomes, como Luna Cinema Center, agora mostrando a cena One e as escolhas de vídeo. Mas eventualmente todos decidiram que faria sentido ter um nome que combinasse uma palavra relacionada à internet e uma palavra relacionada a filmes. E como a Netflix atingiu esse critério, além disso, era curto e meio cativante. Eventualmente eles simplesmente aceitaram isso e o nome pegou. A pequena equipe da Netflix passou os meses seguintes construindo seu site e comprando várias cópias de literalmente todos os DVD. Eles possivelmente poderiam. O formato D ainda era novo. Havia apenas cerca de 800 títulos disponíveis porque muitos estúdios de cinema ainda não haviam lançado seus filmes em DVD. Mas a Netflix rastreou todos eles para que pudessem legitimamente reivindicar todos os DVDs que foram feitos. Claro, eles apenas tiveram que adivinhar quantas cópias de cada filme comprar com base no que pensavam que poderia ser popular. Mas finalmente, depois de meses de trabalho e planejamento e questionando se essa ideia era totalmente maluca ou não, eles estavam prontos para lançar o Netflix para o mundo. Era hora da loucura começar. Eram 8:56 da manhã. E dizer que a pequena equipe da Netflix estava nervosa seria um eufemismo ridículo. Mark sentiu gotas de suor na testa enquanto verificava o relógio mais uma vez. Às 9 horas, eles tornariam o site da Netflix acessível publicamente para o mundo. A equipe estava se preparando para esse momento há meses. Eles até marcaram um monte de entrevistas com agências de notícias e repórteres para que, assim que colocassem o site no ar, eles receberiam muita atenção da mídia para apresentar seu novo serviço às pessoas. No entanto, o maior motivo de sua ansiedade era que nenhum deles tinha ideia de quantos pedidos esperar. Poderia ser 0, poderia ser 10, poderiam ser centenas. Às 9 horas, na doca. Um dos engenheiros fez alguns cliques em seu computador e o site da Netflix foi oficialmente lançado. Eles conectaram uma campainha ao computador para que tocasse sempre que conseguissem uma nova venda. E então, para fazer a bola rolar, o próprio Mark fez o primeiro pedido na Netflix. Ele inseriu uma cópia do cassino e seus dados para que fosse enviado para seu endereço residencial. O sinal tocou e a Netflix estava funcionando. 1 minuto depois, a campainha tocou repetidas vezes. Estes eram agora clientes reais, estranhos em algum lugar da internet que estavam encomendando DVDs para si próprios. Você vê. Nas semanas que antecederam o lançamento do site, a equipe da Netflix se infiltrou em fóruns e quadros de avisos online para fãs de cinema e começou a criar perfis nesses sites como se fossem usuários normais. Então, assim que o site da Netflix foi lançado, eles começaram a fazer comentários como: alguém experimente aquele novo DVD pela empresa de correio. Mesmo assim, parece que a Netflix tem centenas de DVDs. Os preços são muito bons também. Obviamente, eles não deram nenhuma indicação de que trabalhavam para a Netflix. E então as pessoas nesses fóruns pensaram que eram comentários genuínos que ajudaram a levar alguns fãs de cinema ao site da Netflix.
Desde o primeiro dia, Mark ficou entusiasmado e foi para outra sala do escritório para fazer as entrevistas agendadas com a mídia para ajudar a angariar ainda mais publicidade para o lançamento da Netflix. E por 15 minutos gloriosos, os pedidos continuaram a chegar. Mas então Mark percebeu que a campainha havia parado de tocar, o que significa que os pedidos pararam de chegar. E logo ficou claro, pelas expressões preocupadas de todos no escritório, algo deu terrivelmente errado. Acontece que eles tiveram muito tráfego e seu site travou. Lembrar, isso foi muito antes dos dias da hospedagem em nuvem, onde você podia adicionar instantaneamente mais servidores e largura de banda. Em 1998, você tinha servidores fisicamente em seu escritório para hospedar seu site, e a Netflix não trouxe o suficiente deles. Então alguém teve que correr até a loja de eletrônicos próxima para comprar mais servidores. Eles simplesmente não esperavam que a demanda fosse tão alta no primeiro dia. Claro, era um bom problema ter, mas também foi incrivelmente estressante. Todo esse trabalho foi um novo de preparação para o lançamento, e agora, apenas 15 minutos depois, as pessoas não conseguiam encontrar seus sites. E não havia verificação, voltariam a verificar o site. A mente de Mark estava pensando em todos os instrumentos do potencial que ele estava perdendo. Quando um de seus funcionários saiu da loja com 8 novos servidores, eles colocaram o site online novamente. Dessa vez, o site durou 45 minutos antes de trabalhar. Não só isso, a equipe da Netflix usou o site para criar uma apesar de todo o caos do trânsito, terminaram o primeiro dia com 137 pedidos, que foi muito maior do que qualquer um esperava. E é quase certo que teriam recebido ainda mais pedidos se o site não tivesse travado a maior parte do dia. Foi um começo incrivelmente promissor para a empresa. Claro, ficou claro que havia muito trabalho pela frente. Havia várias coisas enormes que eles ignoraram completamente, como se não tivessem configurado de informações automáticas de pedidos. Então, eles estavam enviando e-mail manualmente para todos os participantes. Mas, eles nem sequer haviam tentado configurar os pedidos internacionais para outros países. Claro, a questão mais difícil de todas é o site caro. A equipe da Netflix sabia que trabalharia até muito tarde naquela noite, então eles pediram vídeos repetidos 8 minutos antes do lançamento. Claro, naquele momento, nenhum único membro da equipe da Netflix poderia ter previsto o que aconteceria a seguir. No primeiro mês completo da Netflix, após o lançamento, sua receita ultrapassou $94 mil. No entanto, apenas $1 veio do aluguel de DVDs. O resto veio da venda de DVDs. Você vê, quando a Netflix foi lançada, eles deram às pessoas as duas opções. Você pode comprar o DVD por cerca de 25 ou alugá-lo por dólares marcos. Reed esperava que a maioria das pessoas alugasse. Na verdade, eles não esperavam apenas que as pessoas alugassem, eles precisavam de pessoas para alugar. Com muito pouco para mostrar ameaças, a Netflix percebeu que precisava experimentar uma nova ideia de promoção. E desta vez, eles decidiram fazer um golpe publicitário. O Congresso acabara de divulgar a filmagem completa do depoimento de Bill Clinton ao grande júri, onde ele entrou em detalhes sobre seu caso com o estagiário da Casa Branca, Monica Lewinsky. Este foi um evento sobre o qual toda a América estava falando, e muitas pessoas queriam ver as imagens do julgamento. Então a Netflix decidiu converter o vídeo para o formato DVD e distribuí-lo em seu site por apenas 2 centavos. Com o slogan, tenha seus 2 centavos no testemunho de Clinton, exatamente como a Netflix esperava. Muitos jornais escreveram sobre a promoção, dando à Netflix a publicidade gratuita de que precisavam. E a princípio, parecia um grande sucesso de marketing. Por apenas alguns milhares de dólares, a Netflix atraiu milhares de novos clientes para seus sites. Mas então, mais uma vez, as coisas deram errado. Você vê, a Netflix fez parceria com uma empresa para ajudá-los a converter o vídeo do julgamento de Clinton em DVD e depois fazer muitas cópias dele. Mas acontece que a empresa também oferecia um serviço semelhante para pessoas que faziam filmes adultos.
E de alguma forma, enquanto criava esses discos de Bill Clinton para a promoção da Netflix, eles acidentalmente misturaram alguns dos filmes adultos com os discos de Clinton. Já que todos os DVDs não tinham rótulo, ninguém percebeu a confusão, até que a Netflix já tivesse enviado a alguns de seus usuários algumas coisas bem pesadas. Claro, assim que a Netflix percebeu a confusão, eles enviaram um e-mail pedindo desculpas a todos que se inscreveram nesta promoção e pediram que as pessoas devolvessem os DVDs explícitos para que a Netflix pudesse enviar-lhes o DVD adequado de Bill Clinton, conforme anunciado. Embora, curiosamente, nenhuma única pessoa o devolveu. No entanto, tudo isso não mudou o fato de que a Netflix estava perdendo dinheiro. Nenhuma de suas promoções estava levando ao retorno de clientes. E o acordo que fizeram com a Amazon também não estava indo bem. A Netflix lhes enviou muito tráfego, mas a Amazon não estava mandando muitos clientes de volta para a Netflix. As coisas pareciam bastante sombrias e Mark não pôde deixar de se perguntar: deveríamos ter vendido para a Amazon quando tivemos a oportunidade? Deveríamos ter continuado a vender DVDs em vez de alugá-los? E então as coisas ficaram ainda piores. Reed puxou Mark aside e disse: estou preocupado conosco. Na verdade, estou preocupado com você, sobre seu julgamento. Agora lembre-se, Reed e Mark foram cofundadores da Netflix. Reed investiu a maior parte do dinheiro, mas não foi tão ativo na empresa. Enquanto isso, Mark dirigia a empresa como CEO, dedicando a maior parte do seu tempo a isso. No entanto, Reed abriu seu laptop em um PowerPoint que havia consertado e começou a explicar alguns dos muitos problemas que achava que a Netflix estava enfrentando. Reed tentou explicar o mais educadamente que pôde que estava preocupado com as escolhas recentes de Mark, por exemplo, algumas de suas decisões com promoções, contratações e as finanças da empresa, que reconhecidamente estavam em péssimo estado. Reed sempre foi muito direto, mas esta apresentação surpreendeu Mark Dodge completamente. Ele estava furioso. Reed iria mesmo fazer uma apresentação para ele sobre todas as maneiras pelas quais Mark estava falhando como CEO. Reed finalmente terminou dizendo que queria se tornar o CEO da Netflix e que Mark deveria assumir o cargo de presidente. Ele disse que eles seriam uma equipe trabalhando juntos, mas Reed deveria ter o título oficial de CEO. Mark ficou completamente impressionado com tudo isso. Ele estava com raiva. Foi doloroso. Ele considerava Reed não apenas um cofundador, mas um bom amigo, e isso parecia uma traição. Mas o pior de tudo para Mark era que ele sabia que Reed estava certo. Embora Mark tenha sido essencial para iniciar a Netflix, Reed simplesmente tinha muito mais experiência em administrar uma empresa do que Mark. E como Reed tinha uma reputação muito boa na indústria tecnológica depois de vender o seu negócio anterior, ele sabia que Reed, sendo CEO, seria mais popular entre os investidores e os ajudaria a obter mais atenção e financiamento. Depois que Mark se acalmou e racionalizou a coisa toda, ele aceitou que seu cargo não era tão importante para ele de qualquer maneira, e ele ainda estaria fortemente envolvido em quaisquer grandes decisões. Mas ele sentiu que Reed agora estava dando ao Netflix 100 de seu foco. Eles tinham uma chance melhor de fazer isso funcionar. Claro, tornar-se CEO de Reed não resolveria magicamente todos os seus problemas. A realidade é que eles ainda estavam lutando para conseguir clientes.